Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. Esta sexta-feira é decisiva para os professores. O Parlamento vota daqui a pouco o diploma que pretende consagrar a devolução de todo o tempo de serviço congelado aos docentes, o que levou quase à admissão do Governo. Junta-se agora, a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos, Maurício Brito, é professor de Educação Física do Ensino Secundário em Ponte de Lima. Ele faz parte de um grupo de professores bloggers que apresentam contas bem diferentes das contas apresentadas pelo Ministro das Finanças quanto ao impacto que a reposição do tempo de serviço dos professores teria nas contas públicas. Maurício Brito, muito bom dia, seja bem-vindo a esta Opinião Pública. Bom, já vamos falar sobre as vossas contas, que são bastante diferentes das contas apresentadas pelo Governo. Para já, pergunto-lhe, o plenário deve recusar-se esta devolução integral do tempo de serviço congelado aos professores? Encaram este chumbo como uma derrota? Olha, eu acho que acima de tudo, já agora mais uma vez bom dia, acho que acima de tudo isto é uma derrota da verdade, de princípios, de valores fundamentais de uma democracia, porque o que é que está aqui em causa fundamentalmente, como dizia muito bem José Maltês há uns dias no outro canal, é o congelamento de direitos. Tem-se focado muito na questão dos valores que estão em causa e a mim parece-me que o fundamental da questão, que é a verdadeira justiça, a justiça que deveria ser feita, está em segundo plano. As vossas contas, creio que são muito diferentes das apresentadas do valor dos 635 mil milhões de euros apresentados pelo Governo. Como é que chegam as vossas contas e qual é o valor em relação ao impacto que esta contagem integral do tempo de serviço congelados iria ter nas contas públicas? Olha, nós fizemos estas contas baseando-nos em duas variáveis. E foram duas variáveis que foram suportadas através de documentos que são públicos. Portanto, um documento que foi entregue numa reunião entre o Ministério da Educação e sindicatos no dia 24 de janeiro de 2018 ainda, que apresentava o número de professores por escalão e em que ano de cada escalão. Ora, tendo a noção também da outra variável, que é as remunerações dos professores, as tabelas salariais dos professores, para nós não era complicado com estes documentos, trabalhando naturalmente através de médias ao nível dos vencimentos, porque uma coisa é encontrar os valores ilíquidos, que é a discussão que temos tido agora nos últimos dias, mas encontrar os valores ilíquidos para nós não foi difícil. Então qual é o vosso valor? O Ministério das Finanças fala em 635 milhões. Pelas vossas contas, qual era o valor? Qual foi o valor que vocês encontraram? As nossas contas, com aquilo que nós chamamos médias robustas, desvios padrões bastante aceitáveis, e contas que foram apresentadas num Excel, ou seja, não foram apresentadas num PowerPoint apenas com os totais, ou seja, contas efetivamente feitas. As nossas contas chegam a um total que ultrapassa ligeiramente os 500 milhões de euros ilíquidos. Portanto, estamos a falar de uma diferença em relação às contas do governo de aproximadamente 130, 125 milhões de euros ilíquidos. Mas esses valores incluem outras carreiras especiais, por exemplo, os militares da GNR ou os magistrados? Não. Só dos professores? Este estudo foi feito só relativamente aos professores. E repare, se me permite, Marta, este estudo ele nasce de uma lógica que... Sabe que nós, professores, quando ouvimos determinados números, é natural que para nós seja mais fácil de estranhá-los ou acreditar que eles são verdadeiros. Se me disserem que a média de alunos por turma é de 8 ou 10 alunos, eu, como professor, estranho isso. Tenho a certeza que os pais em casa também estranharão, porque sabem que as suas turmas dos seus filhos também têm 25, 26, 30 alunos. Mas muitas vezes na comunicação social
Nós ouvimos dizer isto, rácio aluno-professor, são 8, 10 alunos. E o que está aqui em causa, fundamentalmente, se me permite, é a desmontagem daquilo que eu considero terem sido, fundamentalmente, ao longo destes últimos 10, 12 anos, desde o período de José Sócrates e Maria de Lourdes Rodrigues até hoje, há uma série de inverdades ou meias-verdades ou verdadeiras falácias, se me permite o termo, que foram sendo propagadas pelo Ministério da Educação, por diversas personalidades que estão instaladas em vários órgãos da comunicação social, que têm sempre uma prestabilidade muito grande quando o assunto são professores, mas que denotam uma de duas coisas: ou desconhecimento da matéria efetivo, ou efetivamente o fazer eco de informações que não são verdadeiras. E perguntar, e o resto dos outros, dos funcionários públicos e também dos reformados? Tínhamos aqui o caso de um dos telespectadores, Manuel Gonçalves, que falava da sua própria reforma, e esses também foram muito penalizados, não é? Muito, muito penalizados. E repare uma coisa, nós estamos aqui sempre a falar de opções. É outro mito que também, é outra inverdade que tem sido repetida e convém esclarecer. Os professores, junto com todos os elementos das outras carreiras especiais, são uma exceção na função pública. É uma carreira de 70%. Deixe-me só falar, Marta, desculpe, falar sobre a questão da função dos funcionários públicos. Mais de 70% dos funcionários públicos viram todo o seu tempo de serviço congelado, contabilizado. E apenas os professores e os trabalhadores de outras carreiras especiais é que não estão a ver. É que estão a ver apenas, no caso dos professores, 1/3. E isto é que está errado, falando em termos de funcionários públicos. A questão de alargar para outras profissões, eu compreendo que numa sociedade que está carente de justiça e de afetos, que este tipo de discurso, que, como digo, tem sido difundido e ganhado eco em diversos canais por diversos comentadores, contribui para este pensamento que existe na população. Não faria sentido, uma vez que falamos aqui da questão de justiça, porque não há, infelizmente, dinheiro para conseguir repor todos os direitos perdidos pelos portugueses, aqui fazer uma cláusula em relação, de resto é o que propõe agora a direita, uma cláusula em relação às questões financeiras, ou seja, haver esta contagem, mas mediante as condições financeiras, para não pôr em causa as contas públicas? Olha, eu, relativamente às contas públicas, deixe-me só referir dois aspectos. E que são fundamentais, porque eu acho que não tiveram o eco que deveriam ter tido nestes 2 dias, desde que saiu o relatório da UTAU. E estou convencido que irão ter dentro em breve. A UTAU veio dizer de uma forma clara e inequívoca que a reposição total não apenas das carreiras dos professores, mas de todos os funcionários das carreiras especiais, que não incumpria as regras orçamentais relativas ao objetivo de médio prazo. Estou a ler, para que não se pense que é uma opinião, estou a ler o que diz o relatório, e que não colocaria em causa as metas de Bruxelas ou excedentes orçamentais. Ou seja, todo o argumentário que sustentou uma lógica que foi a de apresentar apenas 2 anos, retirando 2/3 do período congelado da carreira docente, ela cai por terra com este relatório. Mas de alguma forma esse tempo não acaba por condicionar futuros governos e futuros orçamentos? Não estamos a falar em relação ao de 2019, mas a outros? Olha, essa é uma questão, Marta, agradeço-lhe, é interessantíssima. Por quê? Porque tem-se falado... Vamos assumir aqui por momentos que o número, que não é verdadeiro,
do governo de 630, vamos falar até das carreiras gerais, 804 milhões brutos. Se fosse adotado, vamos assumir esta hipótese, se fosse adotada uma solução como a da Madeira, como os sindicatos dos professores propuseram, e fosse não diluída em 7 anos, em 8 anos, qualquer pessoa consegue entender que o acréscimo anual seria de 100 milhões. 800 a dividir por 8 anos, seria 100 milhões no primeiro, no segundo 100 mais 100, ou seja, não seriam logo 800 milhões. E é uma questão que é fundamental esclarecer neste ponto, é que ao longo destes 8 anos, há uma série de profissionais, sejam professores das outras carreiras especiais, que iriam para a reforma. Ou seja, há professores que, estando agora a 1 ano da reforma, ou que mesmo se reformem este ano, não teriam direito a nenhum destes anos que o governo contabiliza nas suas famosas contas, que dão os 635 para professores ou 804 para as carreiras gerais. Mas permita-me dizer só mais um pormenor, para vermos o que é que são as opções. Deixe-me só falar isto, Marta, porque é importante. Porque o que estamos a falar única e exclusivamente são de opções. Podem vir com os papões que quiserem, mas a verdade são opções. Mais de 20 mil milhões de euros foram gastos na última década para bancos falidos. Deixe-me socorrer aqui do meu copianço, não é muito adequado para um professor, mas fico mais exato, sim. 500 milhões de créditos incobrados do BCP offshores. 3 mil milhões de negócios ruinosos com BPN. Eu já estou a terminar. 1.000 milhões de dívidas praticamente incobráveis da Ongoing. 968 milhões de dívidas incobráveis ao nosso famoso João Berardo. 340 milhões de perdas da Caixa Geral com produtos Boltz Caravela e mais 214 milhões de perdas da Caixa Geral com os créditos à empresa Laceda. Alguém ouviu, Marta, o governo dizer que o mundo ia acabar, que a sustentabilidade das contas públicas seriam colocadas em causa? Depois de falava, Maurício, o professor falava dessa questão das opções, as opções e de facto fazer política e fazer opções. Muito rapidamente, e peço aqui uma resposta muito breve, 30 segundos, com o chumbo que se avizinha no Parlamento hoje. O que é que se segue da vossa parte? Olha, o que segue, eu naturalmente não estou aqui já agora a representar os... Não, nenhum partido, nenhum sindicato, não é? Exatamente. Não está representado. Exatamente. Estou aqui a representar um grupo de professores que realizou estas contas. E agora, para concluir? O que eu lhe posso dizer de uma forma clara e inequívoca, e também para dar alguma esperança aos colegas que nos estão a ouvir, é que nós temos matéria mais do que suficiente, estamos convencidos, para no tribunal rapidamente acabar com, perdoe-me, esta total falta de pudor e de vergonha. Muito bem, está muito este claro. Assunto terá que ser resolvido nas devidas instâncias. Obrigada pela brevidade, obrigada por esta análise, professor Maurício Brito, ao longo desta hora, onde debatemos nesta opinião pública esta questão que acabou por quase levar à demissão do governo. Agradeço a todos os nossos telespectadores que foram participando, enriquecendo o nosso programa com as suas opiniões. Fechamos assim o nosso Opinião Pública e, naturalmente, na SIC Notícias vamos continuar a votação que vai acontecer na Assembleia da República em relação à votação global em relação à contagem integral do tempo de serviço dos professores. É já a seguir com a Liliana Carvalho. Bom dia.